Horóscopo para o dia 12 de novembro de 2020. Triple X. Áries, seus momentos de alegria te abrirão novas possibilidades nesta quinta-feira, principalmente se você conseguir mantê-la. Com seu astral em alta, é bem provável que a empolgação faça surgir em sua cabeça diversas ideias, fazendo com que se torne até difícil escolher qual, pois todas você verá como viáveis. Seria interessante se recorresse à sua intuição para realizar a melhor escolha. No entanto, não que as demais devam ser descartadas, mas você pode utilizar o mesmo processo para colocar ordem de prioridades, realizando as demais com o tempo. Independente do que decidir, a tendência é que tudo ocorra a seu favor para que consiga concluir. Realmente será um excelente dia. Touro, seria interessante aproveitar seu dia para colocar um ponto final em questões que você vem deixando de lado à espera do momento oportuno. É possível que essa demora em tomar alguma atitude resolutiva tenha aumentado mais os problemas do que contribuído em alguma coisa, e que tudo que julga ser necessário para encerrar a situação definitivamente simplesmente não vem. Entretanto, pode ser que esse ideal que está aguardando simplesmente não venha porque não precisa dele, pois já tem todo o necessário para atingir tal feito, por mais que da maneira mais simples possível. Muitas vezes deixamos de fazer certas coisas porque queremos impressionar os outros, quando fazer o básico livraria mais rápido a dor de cabeça. Provavelmente esta será a lição a ser aprendida, e que talvez tenha se arrastado para pôr um fim em algo que poderia ter tido um final há muito tempo. Gêmeos, é um dia excelente para términos, por mais dolorosos que sejam. Alguns são desejáveis e ansiamos por isso a longa data, mas há outros em que nutrimos um certo apego ao que deve ir, por mais que saibamos que não tenha mais função em nossa vida, e às vezes até mais atrapalha do que ajuda. Seria interessante se recorresse a ajudas espirituais para te dar força e coragem para suportar e seguir em frente, e o mais importante, fazer uma análise sincera sobre a real utilidade dessa relação, independente de ser objetos ou pessoas, no momento atual e em projeções futuras. Verifique o custo pelo qual está mantendo a existência dela e se o retorno é o desejado. Fazendo analogia ao microcosmo, o corpo humano, até ele se desfaz de massa muscular quando estamos utilizando cargas que não justificam sua existência devido à leveza, porque gasta energia demais para ser mantido. Para que consiga ter uma vida melhor daqui para frente, não tenha medo de considerar algo como um fardo apenas porque a única coisa que resta é o apego sentimental. Você pode melhorar sua condição, bastando se livrar do que não há mais serventia em sua vida. Câncer, seu dia será agradável, mas a facilidade como as coisas poderão acontecer tenderá a fazer com que se disperse igualmente fácil, e aí as coisas podem ficar menos interessantes. Tudo o que se propor a fazer tende a se desenrolar para a melhor conclusão possível, incluindo o surgimento de ajudas que vêm sabe-se lá de onde. Como notará esse padrão, pode ser que comece a se distrair com coisas sem muita importância, já que tudo o que quiser fazer terá desfecho rápido. Por exemplo, é como se você conseguisse resolver contas complexas em menos de 5 minutos, chegando uma após a outra, e como nota que sua mente está muito mais rápida que o normal, decidir dar uma pequena pausa para olhar sua rede social. O problema é que uma coisa atrativa leva a outra, e quando cai em si, a pausa que deveria ter no máximo 10 minutos já passaram de 4 horas,
e você nem percebeu o tempo passar. Deste modo, é recomendado que peça ajuda espiritual para manter o foco em suas tarefas, e que até permita relaxar um pouco, pois ninguém é de ferro, mas te mantendo consciente em relação ao tempo. Leão, aquele ditado, mente vazia é oficina do capeta, pode valer para você se não tiver consciência de seus pensamentos. Precisa tomar cuidado com os tipos de pensamentos que poderá alimentar nesta quinta-feira, para que não venha a criar problemas desnecessários para a sua vida, pois certamente há os reais, e estes sim merecem sua atenção. É interessante que, ao começar a pensar em coisas que te façam sentir medo ou qualquer outro sentimento ruim, procure verificar se há real fundamento ou se você está deixando sua mente solta, criando esses tipos de coisas. Se lembre que o processo mágico se baseia em pensamento, sentimento e emoção, ou seja, nada sobrenatural como muitos pregarão durante a história para demonstrar falsa superioridade e se sentir mais especial que os outros. É a emoção quem dá a intensidade e até mesmo apressa a materialização, o que é uma bênção ou um problema, dependendo do que você vibra. Conseguindo identificar a irrealidade de seus temores, conseguirá eliminar seu sofrimento e direcionar as energias para coisas melhores e mais proveitosas, tornando seu dia até mais fácil. Entretanto, se deixar-se levar por problemas infundados, por mais que não tenha se materializado, mas é como se sua mente criará um filtro em sua visão para que veja apenas o que estava alimentando em seus pensamentos, inclusive agindo inconscientemente para que a desgraça prevista aconteça, ou seja, a famosa profecia autorrealizável. Sendo assim, fique atento nesta quinta-feira para sua mente não sabotar sua vida. Virgem, será natural, embora não muito agradável, que distrações surjam para tirar você de seu caminho. Porém, como serão agradáveis sensorialmente, ou seja, impressionáveis principalmente aos olhos e aos ouvidos, poderá ser que nem se dê conta de que deixará de lado o que realmente lhe é importante. Entretanto, haverá uma predisposição da espiritualidade em te alertar sobre estes riscos, sendo necessário apenas que fique alerta a esses sinais. Certamente não serão sinais desconhecidos, mas que te remetam lembranças sobre qual seu verdadeiro objetivo, ou ainda de padrões que costumam se repetir em situações desagradáveis. Se for o caso, talvez seja melhor se antecipar aos sinais, caso não perceba, e solicite a sua intuição te guiar. Independente do modo como deixar que tais informações cheguem até você, desde que esteja aberto a elas, fará com que se sinta mais firme e mais focado em realizar seus objetivos. Libra, algumas coisas que poderão ocorrer em seu dia não serão muito agradáveis, mas serão para um bem maior. Pode parecer ruim, mas será o melhor dos cenários. Tudo o que desejará fazer tenderá a se desenrolar pelo melhor caminho para que tenha o melhor resultado possível. A questão é que sacrifícios serão necessários, e você não terá controle sobre o que será sacrificado. É claro que num primeiro momento poderá vir aquele sentimento de que estava indo tudo bem demais para ser verdade, e assim parar a vontade de seguir em frente. Isso sim seria uma tragédia, pois é fazer com que o sacrifício tenha nenhuma serventia, e procure se aliviar em coisas que apenas te afastam de seu objetivo. Sua quinta-feira exigirá maturidade, aceitando o que venha a acontecer e seguindo rumo ao seu objetivo. Alcançado, se fizer uma análise,
conseguirá enxergar a lógica para o que aconteceu, e certamente perceberá que realmente foi necessário. Infelizmente, o motivo será mais possível de perceber apenas quando chegar ao final. Escorpião, seu dia será tranquilo se assim permitir. Seria interessante iniciar esta quinta-feira com meditação, se você puder, e até mesmo aproveitar os pequenos momentos de privacidade ou que estiver sem coisa alguma para fazer para praticar exercícios de respiração, fazendo com que se conecte à sua paz interior. Apenas deve se atentar para não deixar sua mente vagar para o passado, principalmente para experiências que gerem tristeza, seja porque ocorreu algo ruim, ou até mesmo algo que tenha sido bom, mas que não resistiu ao tempo para chegar aos dias atuais. Se for para utilizar fatos passados para ter inspiração ou encontrar forças, sinal verde. Mas o ideal é que procure ao máximo viver o presente, estando consciente de seu corpo e sua mente no eterno agora. Desta maneira, conseguirá não apenas se surpreender, mas surpreender os demais com tudo o que fizer. É como se tivessem um brilho diferente, mais atrativo, mesmo que na forma não seja tão melhor quanto a de outros. Sagitário, tome cuidado para não se sabotar nesta quinta-feira, colocando tudo a perder sobre algo que já esteja praticamente em sua mão. Por mais que isso possa parecer difícil, e até costumamos ridicularizar quando tomamos conhecimento de situações semelhantes, elas são mais comuns do que imaginamos, e muitas vezes nem percebemos. E é claro que pela falta de percepção, colocamos culpa em fatores externos, quando nós fomos, na maioria das vezes, os únicos responsáveis. Normalmente isso ocorre por pura e simples arrogância, onde nós nos sentimos superiores demais do que realmente somos, e aí vem a vida e nos coloca em nosso devido lugar. Outra coisa que causa viradas memoráveis contra nós está no poder da palavra, algo que dizemos ser muito importante, mas são poucos os que dão a real importância, tendo consciência do que expressa. Usando a arrogância como exemplo, podemos acrescentar a uma pessoa, sentindo incredulidade, dizendo que não vai perder para a outra pessoa, que julga inferior. Se observarmos bem, temos o sentimento de incredulidade, o foco na perda, pois diz que não vai perder, e o problema da palavra não, que como linguagem possui sua serventia, mas o cérebro ignora para a formação de imagem. É natural que enquanto o arrogante diz que não vai perder, se forme uma imagem mental dele perdendo para o adversário, por mais que não perceba e dure milésimos de segundos. A imagem mental é uma poderosa ferramenta para o processo de materialização, e a forma como você fala faz com que seu cérebro interprete de maneira semelhante. Sendo assim, na maioria das vezes em que tal situação ocorre conforme o descrito, se encerra com o arrogante perdendo para o que julgava ser inferior, e se sentindo incrédulo por isso. Sendo assim, é bom que sempre que for falar ou pensar algo a respeito do que estiver para conseguir, reflita bem em como vai formular a frase para que jogue sentimento e emoção nela, garantindo que consiga o que deseja. Caso contrário, será levado a pensar no que deu errado, mas certamente seguirá a tendência de colocar a culpa no outro, e não em seu direcionamento de energia de maneira errada. Capricórnio, será interessante se prestar atenção em algum sonho que venha a ter entre quarta-feira e quinta-feira, se ver este vídeo na quarta-feira, ou tentar se lembrar, se assistir na quinta-feira, pois é possível que ele te informe a respeito de alguma situação que deve ser evitada.
Não necessariamente você poderá receber tal aviso na forma de sonho premonitório, já que a maioria das pessoas não os tem, embora eles possam acontecer, principalmente se for para informar algo muito crucial, mas pelas simbologias utilizadas e pelo que sentir em relação a ele será capaz de identificar o teor e ao que se aplica, até porque podem conter padrões que você já tenha percebido das outras vezes em que sonhou com determinado objeto ou pessoa. No entanto, poderá ficar um pouco relaxado, pois não haverá a necessidade de manter a neura pelo resto do seu dia acreditando que cada situação que entrar seja a qual seu sonho se referia, carregando tal sentimento de uma após a outra, caso nada ocorra, pois é capaz que algumas informações surjam nos momentos que antecederão a situação, se manifestando no plano físico ou até em forma de intuição mesmo. Deste modo, conseguirá se livrar de atitudes mal intencionadas feitas contra você. Essa leitura é semelhante à visita dos 3 reis magos ao recém-nascido Jesus e o aviso do anjo para que mudem a rota de volta, evitando que o rei romano Herodes venha a encontrá-lo para lhe tirar a vida. Aquário, sua força de vontade será testada nesta quinta-feira. É possível que alguma atividade que venha a realizar te cause um pouco de desconforto, mas não por ser ruim, e sim pela falta de prática. Será algo que até se animará a fazer, mas ainda dará passos vacilantes. Porém, deve se manter firme, pois haverá proteção espiritual, já que ela trata de seu caminho evolutivo, ou seja, é algo necessário. E se quiser pedir mais ajuda espiritual, esteja à vontade, pois te será dado tudo o que precisa para se sentir mais seguro e dar passos mais firmes. Por outro lado, exatamente por se tratar de processo evolutivo, tentações podem entrar em seu caminho para te deixar em dúvida. E quando falo em tentações, não estou dizendo apenas de coisas aparentemente boas que se ponham em seu caminho, mas sentir medo e vontade de voltar para sua zona de conforto, por mais ruim que seja, pois ao menos era um ambiente conhecido, e até mesmo pessoas te desencorajando, por mais que sinta que estará progredindo, embora lentamente. O interessante é que não deixe se levar por estas coisas, se mantendo firme para alcançar seu sucesso, pois há coisas melhores te esperando no final. Peixes, é possível que venha ter contato com situações não tão agradáveis que podem ser diferentes na forma, mas não na essência. O intuito é que venha a romper padrões que você pode até interpretar como ruins, e não duvido disso, mas eles somente deixarão de existir quando mudar sua postura de enfrentá-los. Entretanto, você não estará desamparado, havendo proteção divina para que consiga suportar, mas quanto à resolução, não vão interferir para te libertar por livre e espontânea vontade, pois se trata de lições que você precisa aprender. Afinal, se elas existem, é porque você continua vibrando, e essa é a oportunidade ideal para que possa realizar a transmutação, saindo deste ciclo. A dica importante é que o externo é o reflexo do interno, e analisando o que acontece, você poderá identificar a raiz e tomar as melhores decisões possíveis, a ponto de colocar um fim definitivo. Já adianto que você poderá até fugir, mas saiba que tornará a acontecer no futuro. Sendo assim, é melhor encerrar de vez com isso nesta quinta-feira, pois se sentirá melhor com você, vendo que é capaz de vencer qualquer coisa desde que se proponha a isso, além do fato de, identificando a raiz, já não tomará as mesmas atitudes para que tornem a ocorrer. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina,
o pleno amor incondicional.